Olá, bom dia. Hoje é o nosso terceiro dia. Eu quero falar sobre algo. Reflita na sua oração. Madre Teresa de Calcutá, ela diz uma frase interessante. Ela fala assim: a oração é entregar a nós mesmos na mão de Deus. Muitos seguidores de Cristo, eles enfrentam dificuldades e os desafios para manter uma vida de oração significativa. Isso acontece porque nós tendemos a focar demais no nosso próprio ato de orar, sabe, no nosso diálogo, nas nossas necessidades. Nós focamos naquilo que nós estamos fazendo, ao invés de direcionar a nossa atenção para Deus. A oração é um encontro, a oração é um encontro, e eu preciso dar a minha atenção para aquele ao qual eu fui encontrar. Então, a busca por uma vida de oração é incrível, e ela não deve ser o seu principal objetivo. O principal objetivo é me conectar a Deus e aprofundar numa intimidade com Ele. Então, o meu objetivo quando eu estabeleço uma vida de oração é conhecer aquele ao qual eu estou buscando, é ter um encontro, é me conectar a Deus, é saber exatamente a quem eu estou me dirigindo. Então, talvez você se identifique com essa situação, porque quando nós começamos a orar, nós estamos em dificuldade na sua grande maioria das vezes. A gente estabelece uma vida de oração porque nós estamos passando por uma situação. E conforme as coisas vão melhorando, conforme as coisas vão estabelecendo, elas vão se estabilizando, a nossa oração ela começa a diminuir, porque sentimos nesse momento que já não precisamos tanto de Deus. No entanto, quando surge um novo desafio, nós nos sentimos culpados por não ter tido um tempo de oração, né? Presumimos que Deus está zangado conosco. A gente tem uma presunção de que quando a gente deixa de cumprir um expediente para com Deus, Deus está irado, Deus voltou o seu rosto, virou o seu rosto, não está mais olhando para nós. Então, é hora de repensar a nossa relação de oração. Então, para que isso aconteça, vamos considerar a oração à luz do nosso relacionamento mais íntimo com um irmão, cônjuge, como melhor amigo. A comunicação com essas pessoas ela é natural e fácil. Então podemos enviar mensagem de texto, fazer ligações, visitá-los pessoalmente, e não começamos uma conversa com formalidades excessivas. Quando você liga para alguém que você conhece, você não tem um início com formalidade excessiva, você não começa a sua conversa com essa pessoa que faz parte do seu núcleo relacional com muitos protocolos. Normalmente você vai direto ao assunto. Então a conversa acaba fluindo naturalmente. Por quê? Porque você tem um conhecimento. Então, se aplicarmos o mesmo princípio à oração, ela se tornará parte integrante de todas as áreas das nossas vidas. Sabe, quando você anseia comunicar uma boa notícia a alguém, né? Você liga, você telefona, você marca um encontro, você marca um café, porque você quer compartilhar aquilo que está acontecendo. Então, a nossa conversa com Deus, ela precisa manter esse curso natural. Então, quando a nossa conversa com Deus é constante, eu começo de fato a fluir nisso. Então isso não significa que eu tenho que deixar de honrar a Deus em nossas orações. Não devemos nos dirigir a Ele de maneira irreverente, né? A gente não pode tratar Deus de maneira irreverente, até porque Ele não é o nosso servo. Ao invés disso, a nossa vida é que deve mostrar que eu honro a Ele, que eu adoro a Ele. Então, o meu comportamento vai denunciar a minha vida de intimidade, a minha vida de adoração, a minha vida que honra a Deus. Então, isso faz com que os meus encontros se tornem cada vez mais autênticos. Deus se preocupa com a minha sinceridade. Sincero é sem cera, é sem máscaras, é remover qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de resistência do meu coração. E que isso faz com que as minhas palavras sejam assim. Eu não posso me apresentar a Deus oferecendo a Ele algo que não está inteiro, que não está por completo. Então o nosso relacionamento com Deus, ele vai crescer à medida em que eu me esforço a manter uma conversa contínua. Então quando você se esforça a manter uma conversa contínua com alguém, né, a gente começa a estabelecer uma vida mais inteira. Eu, como experiência, né, eu vim para os Estados Unidos, vão fazer 10 anos que eu estou aqui. Eu deixei bons amigos lá no Brasil, mas em alguns relacionamentos as ligações elas eram constantes, aconteciam algo constante,
e outros eram um esforço meu. Eu estava sempre procurando conversar com eles. Mas à medida em que eu deixei de fazer isso, automaticamente a mesma coisa aconteceu. As coisas começaram a não acontecer de lá para cá. Então, para manter um relacionamento ativo, eu vou precisar de um esforço. Então, se aquela pessoa de fato ela é cara para mim, ela é alguém que eu considero, eu vou precisar fazer um esforço. E esse esforço vai ter que superar a barreira daquilo que é visível, né? Então, como Deus ele não está aqui ao alcance dos meus olhos, pode ser que eu tenha dificuldade de manter uma ação contínua de oração. Então, a nossa relação com Deus, ela vai crescer à medida em que eu me esforço a manter essa conversa contínua. Então, tanto orações curtas como orações longas, elas têm o seu lugar. Entanto, não devemos limitar o nosso encontro com Deus a apenas 5 minutos com Ele pela manhã, né? Aquela oração rápida, aquela oração. Então, eu preciso trazê-lo para a minha vida como uma rotina e permitir que Ele coloque sobre mim a sua paz, a sua esperança, o conforto, a orientação para todos os dias. Então, eu preciso, à medida em que eu oro por Deus, eu preciso ser preenchido em mim pelos seus atributos. Então é hora de eu repensar a minha vida de oração. Então, se você tem de fazer orações pontuais, se você tem uma tendência a fazer orações pontuais, ou manter um diálogo contínuo com Deus ao longo do dia, você pode começar a fazer hoje e desenvolver um relacionamento diário, constante com Deus, né? Coloque lembretes, coloque alarmes para dedicar a sua hora de oração, né? A palavra do Senhor diz: quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a sua porta. Então é um momento de entrega. Coloque um post-it no espelho, perguntando: você já orou hoje? Você já conversou com Deus hoje? Anote, né? Eu estou falando isso de maneira perseverante. Anote qualquer revelação que Deus tenha dado a você durante a sua leitura bíblica ou sua devoção. Tenha hábito de rascunhar ali na sua Bíblia, ou crie um caderno, gere um caderno para que você possa escrever sobre isso, né? Eu vou deixar alguns textos para sua reflexão. Leia Efésios 6:18, Filipenses 3, versículo 10 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, né? Do 16 até o 18. Então, leia essas meditações. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha aí os seus 7 dias, nesses 7 dias sejam dias absurdamente sobrenaturais.